Começar a trabalhar hoje com corrente e resistência. Parte 1, a gente vai falar sobre corrente elétrica. Fenômenos elétricos. Nos últimos capítulos, nós discutimos a eletrostática, a física das cargas estacionárias. Neste capítulo, e também no próximo, vamos discutir as correntes elétricas, que é a física das cargas em movimento. Embora uma corrente elétrica seja um movimento de partículas carregadas, nem todas as partículas carregadas que se movem produzem uma corrente elétrica. Para que uma superfície seja atravessada por uma corrente elétrica, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas através dessa superfície. Os elétrons livres, que são os chamados elétrons de condução, que existem no interior de um fio de cobre, se movem em direções aleatórias a uma velocidade média da ordem de 10 a sexta metros por segundo. O exemplo que nós demos foi um exemplo de fio de cobre, mas nós temos elétrons de condução, elétrons livres em todos os metais. Se imaginarmos um plano perpendicular a esse fio, elétrons de condução passarão pelo plano nos dois sentidos bilhões de vezes por segundo, mas não haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, não haverá uma corrente elétrica no fio. Ou seja, esses elétrons, eles vão e voltam dentro desse material numa velocidade altíssima. E essa movimentação desordenada, ela é gerada em função das oscilações de temperatura, da temperatura do objeto. Se ligarmos as extremidades do fio a uma bateria, por outro lado, o número de elétrons que atravessam o plano em um sentido se tornará ligeiramente maior que o número de elétrons que atravessam esse plano no sentido oposto. Em consequência, então, haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, haverá uma corrente elétrica no fio. Ou seja, quando você liga a bateria, essa bateria fornece ao sistema uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial faz com que os elétrons se movimentem dentro deste condutor. O fluxo de água em uma mangueira representa um movimento de cargas positivas, os prótons das moléculas de água, da ordem de milhões de coulombs por segundo. Entretanto, não existe um fluxo líquido de cargas, já que existe também um movimento de cargas negativas, que são os elétrons dessas moléculas de água que estão em movimento. E esse movimento compensa o movimento das cargas positivas, por isso que a gente não vê uma corrente elétrica, né? Em consequência disso, a corrente elétrica associada ao movimento da água no interior de uma mangueira é zero, ou seja, você não tem uma corrente elétrica, embora você tenha cargas em movimento. Em um circuito fechado de um material condutor, como o da figura A, mesmo que exista um excesso de cargas, todos os pontos têm o mesmo potencial. Sendo assim, não pode haver um campo elétrico nesse material. Mesmo que existam elétrons de condução disponíveis, eles não estão sujeitos a uma força elétrica e, portanto, não existe corrente, eles não se movimentam neste material. Por outro lado, quando introduzimos uma bateria no circuito, como mostrado na figura B, o potencial não é mais o mesmo em todos os pontos do circuito. Os campos elétricos são criados no interior desse material e exercem uma força sobre os elétrons de condução. E é essa força que faz com que eles se movam, produzindo então uma corrente elétrica nesse condutor. Depois de um pequeno intervalo de tempo, o movimento dos elétrons ele atinge um valor constante e a corrente entra então no que a gente chama de regime estacionário. Ela para de variar com o tempo e se torna constante. Propriedades, então. Se uma carga dQ passa por um plano hipotético, como a linha da figura, em um intervalo de tempo dt, a corrente nesse plano é definida como sendo dq sobre dt. Ou seja, a corrente elétrica é a taxa de variação da carga em relação ao tempo. Podemos determinar por integração a carga que passa pelo plano no intervalo de tempo de 0 a t, t sendo um tempo qualquer. Então, Q é igual a integral de dq.
que se torna I dt, a integral de 0 a t de I dt. Peguei a equação anterior e passei o dt multiplicando o I do outro lado da igualdade. A corrente é a mesma nos planos A', B, B' e C, C', e em qualquer outro plano que intercepte totalmente o condutor, seja qual for a localização ou orientação deste plano. Isso é uma consequência do fato de que a carga é conservada. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Entretanto, muitas vezes representamos uma corrente elétrica por uma seta. Essas setas não são vetores. Elas são usadas para indicar o sentido em que as cargas estão se movendo. A figura mostra um condutor percorrido por uma corrente I0 que se divide em duas ao chegar a uma bifurcação, que no caso das correntes elétricas é chamada de nó. Como a carga é conservada, a soma das correntes nos dois ramos é igual à corrente inicial, ou seja, I0 é igual a I1 mais I2. Unidade de medida. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o Coulomb por segundo, ou ampere, representado pelo símbolo A. E essa unidade de medida ganha esse nome em função do físico, filósofo, cientista e matemático francês André-Marie Ampère, que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo. Então, é em homenagem a ele que a unidade de medida é chamada de ampere. O sentido da corrente elétrica. Historicamente, acreditava-se que eram as cargas positivas que se moviam nos condutores. Se fossem positivos, os portadores de carga, como são chamados, sairiam do terminal positivo da bateria e entrariam no terminal negativo. Por quê? Porque o terminal positivo ia repelir as cargas positivas e o terminal negativo atrairia as cargas positivas. No entanto, os portadores de carga são elétrons, partículas negativamente carregadas. O campo elétrico faz essas partículas se moverem no sentido oposto ao indicado pelas setas do terminal negativo para o terminal positivo, ou seja, os elétrons se movimentam sempre saindo, como se eles estivessem saindo do terminal negativo, porque eles são repelidos pelo polo negativo da bateria, e como se eles estivessem entrando no terminal positivo da bateria, porque o terminal positivo atrai os elétrons, que são portadores de cargas negativas. Porém, por convenção, como historicamente, antigamente acreditavam-se que eram as cargas positivas que se moviam, a corrente, por convenção, ela tem o sentido contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Então, essa setinha que representa a corrente elétrica, ela sempre vai estar apontando no sentido oposto ao sentido do deslocamento dos elétrons. A seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de cargas positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto, certo? O terminal negativo da bateria repele os elétrons e o terminal positivo atrai. Por isso eles se movem. Então, aí nas imagens vocês podem perceber o sentido convencional da corrente elétrica e o sentido do movimento dos elétrons, que é o oposto. Às vezes, densidade de corrente. Às vezes, estamos interessados em conhecer a corrente total em um condutor. Em outras ocasiões, nosso interesse é estudar o fluxo de carga através de uma seção reta desse condutor. Para descrever esse fluxo, usamos a densidade de corrente J, que tem a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade das cargas que constituem a corrente, se as cargas forem positivas, e a mesma direção e sentido oposto se as cargas forem negativas. Para cada elemento da seção reta, o módulo de J da densidade de corrente é igual à corrente elétrica dividida pela área da seção reta deste elemento. A unidade de densidade de corrente no sistema internacional é o ampere por metro quadrado.
Podemos escrever a corrente que atravessa o elemento de área como sendo J escalar dA, em que dA é o vetor de área do elemento perpendicular ao elemento. A corrente total que atravessa a seção reta é, portanto, I é igual à integral de JdA, ou seja, a integral da densidade de cargas vezes o elemento de área, certo? Eu tiro a densidade de cargas dessa integral e J fica sendo a integral de dA. I pode ser escrito como J vezes a área. J, densidade de carga, e A é a área. A densidade de corrente pode ser representada por linhas de corrente cujo espaçamento é inversamente proporcional à densidade de corrente. Ou seja, aonde as linhas estão mais próximas, eu tenho uma densidade de corrente mais alta. Aonde as linhas estão mais distantes, onde elas estão mais espaçadas, eu tenho uma densidade de corrente menor. Velocidade de deriva. Vamos supor que todos os portadores de carga em um condutor se movem com a mesma velocidade de deriva Vd e que a densidade de corrente J é a mesma em toda a seção reta A do fio. O número de portadores de carga em um pedaço do fio de comprimento L é N vezes AL, em que N é o número de portadores de cargas por unidade de volume, certo? Como cada portador possui uma carga E, a carga total dos portadores neste pedaço do fio é dada por N vezes AL vezes E. Como os portadores estão todos se movendo com a velocidade de deriva, essa carga atravessa uma seção reta do fio em um intervalo de tempo T é o tempo igual a L sobre VD. L é o comprimento dessa seção e VD é a velocidade de deriva. A corrente I é a taxa de variação da carga com o tempo. Então, Q sobre T, certo? Q é NALE e T é L sobre VD. Como T aí está dividindo essa equação, ele entra com o sentido oposto. Você conserva a primeira fração e inverte a segunda. Por isso que VD está em cima e L está embaixo. Ou seja, a corrente I é igual a N vezes A vezes E vezes a velocidade de deriva VD. N, como nós já vimos, é o número de portadores de carga por unidade de volume. A é a área da seção reta. E é a carga elementar e VD é a velocidade de deriva. Isolando a velocidade de deriva VD na equação anterior, temos que VD, que é a velocidade de deriva, é igual a corrente I dividido por N, A, E. N é o número de portadores de carga por unidade de volume, A é a área da seção reta e E é a carga elementar. Sabendo que J, que é a nossa densidade de corrente, é igual a corrente sobre área, podemos escrever que a velocidade de deriva é igual a J dividido por NE, considerando, gente, a equação anterior, que foi deduzida no slide anterior, que está aqui em cima. Ó, VD é igual a I sobre NAE. Se você pega I sobre A e substituir por J, então você tem que VD é igual a J sobre NE, certo? E se eu isolo J nessa equação, eu tenho que a minha densidade de corrente é igual a NE vezes VD. Na forma vetorial, eu coloco o vetor no J e no V. O produto NE é chamado de densidade de carga dos portadores. No caso de portadores positivos, NE é positivo e, portanto, J e VD têm o mesmo sentido. No caso de portadores de carga negativos, NE é negativo e J e VD têm sentidos opostos.